Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós estamos dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. E a mensagem de número 23 tem por título O Pão que Desceu do Céu dá vida ao mundo. A leitura da Bíblia, João, capítulo 6, versículo de 16 até 40. Nós estamos recebendo esse final de semana os capitães das tropas. Talvez quem nos visita não está entendendo nada, né? Nós estamos aqui, mais de 200 capitães de todas as regiões do Brasil, da América do Sul. Vieram, né, os irmãos, os jovens maduros, líderes da Colômbia, Equador, né, Bolívia, Paraguai, que sempre esquecido, né? E que mais? Argentina. E várias regiões do Brasil, e também mais de 50 adolescentes que acompanharam esses 3 dias de sexta-feira até o dia de hoje. Só para todos vocês saberem o que aconteceu, né, nesse final de semana, foram grandes acontecimentos. Coisas que mudarão o nosso futuro, né? Então, só para a audiência entender que são capitães, né? Que são as tropas. Queremos dizer para vocês que o Senhor, a partir de 2020, quando Ele revelou a palavra de Salmos 110, versículo 3, que disse que o teu povo, né, assim diz esse salmo, vou ler na versão King James atualizada, né, o teu povo, né, se apresentará generoso e como gotas do orvalho. Eu vou, né, simplificar, como gotas do orvalho, né, na aurora, né, no seio da aurora, né, virão os teus exército de jovens santos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no momento do início da volta do Senhor, que é a aurora, porque a volta do Senhor será, o Senhor Jesus virá como a estrela da manhã. E nós sabemos que nós estamos, os cristãos todos sabem que nós vivemos numa noite de trevas ainda, né? A estrela da manhã ainda não apareceu, né? A alva ainda não apareceu, o raiar do dia está começando, né? A aurora está começando, mas quando a aurora começa, o início, poucos conhecem, poucos sabem desse início da aurora, somente, né, quem é especialista sabe o momento que inicia-se a aurora. E o Senhor, né, Deus Pai, prometeu ao Filho, né, em Salmos capítulo 2. Vocês querem ler? Vamos ler, vai. Senão fica tudo no ar, né? Salmos capítulo 2. Senhor Jesus. Salmos capítulo 2, versículo... Aqui, versículo 1 mostra que as nações estão debaixo do governo do inimigo de Deus, que controla, né, os governos desse mundo, as nações desse mundo, e sob a liderança do diabo, Satanás, ele lidera uma rebelião contra Deus e faz com que as nações se voltem contra Deus. Vocês podem ter certeza que de hoje até o final dos tempos, né, o sentimento anti-Deus só vai aumentar, o sentimento
a palavra de Deus, contra a palavra de Deus, contra Cristo, o seu ungido, né, só vai aumentar para o final dos tempos. Por isso aqui já está prevendo alguma coisa. Salmos capítulo 2, versículo 1 diz assim: porque se enfurecem os gentios, né, os gentios aqui são as nações, né, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra aqui são os governantes, os líderes, né, das nações, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quer dizer, Satanás faz com que as nações, né, queiram cada vez mais se libertar de qualquer laço, qualquer conexão com Deus, para eles, né, para os líderes terem mais liberdade de fazer as coisas totalmente fora, né, dos princípios da palavra de Deus, princípio de Deus. Aí no versículo 5 diz assim: na sua ira a seu tempo lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Aí no versículo 6 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quer dizer, aqui mostra que Deus Pai, Ele não escolheu a Lúcifer, que mais tarde se rebelou contra Deus por não ter sido o escolhido, né? Então aqui ficou claro que Deus Pai escolheu a Cristo. Deus Pai escolheu o seu Filho, né, para ser rei sobre o seu monte Sião. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Eis, ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus Cristo, ele se encarnou, se tornou um homem. Ele é filho de Deus, mas ele se tornou um homem, e como homem ele viveu aqui na terra uma vida totalmente, né, justa, totalmente segundo a vontade de Deus. Morreu pelos nossos pecados, mas Deus o ressuscitou, e na ressurreição Deus fez aquele homem Jesus o Filho de Deus. Ele já era filho unigênito de Deus na eternidade, o único Filho de Deus, mas aqui no tempo ele morreu por nós, ele ressuscitou, e na sua ressurreição Deus então o gerou como filho primogênito. Por que primogênito? Porque Deus geraria os muitos outros homens que crescem em Jesus, se tornariam os muitos filhos de Deus. Então ele é o primeiro filho de Deus, e nós somos os muitos filhos de Deus, somos os muitos irmãos que seguirão o seu caminho, né, para a glória de Deus, tá? Então, aí versículo 8 vem: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Quer dizer, Deus não entregou para Lúcifer, né, a possessão da terra e as nações por herança, mas ele entregou para Cristo, entregou para Jesus, né, as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Aí vem Salmo 110, né? Eu preciso correr um pouco porque isso tudo é fora da mensagem ainda, né? 110 e versículo 1 logo diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quer dizer, nosso Senhor Jesus obedeceu a Deus, veio aqui na terra, realizou a redenção morrendo uma morte horrível, né? Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, derramou seu sangue precioso e realizou a nossa redenção, e nós então fomos resgatados de volta para Deus. E todos aqueles que creem em nosso Senhor Jesus se torna, então, recebe a vida eterna, se torna um filho de Deus. Aí, né, não só isso, Jesus morreu, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou com seu grande poder, e na ressurreição, já disse, ele se tornou filho primogênito de Deus. E não só isso, no grande poder de Deus, Deus o fez ascender até o céu e o fez assentar-se à direita de Deus.
está no lugar de maior honra à direita de Deus. Por isso, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Deus prometeu ao seu filho de que poria todos os seus inimigos, que é o diabo, Satanás e todos os anjos, príncipes, principados e potestades que os seguiram, né? Que são os inimigos de Cristo, né? Deus Pai então prometeu colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aí no versículo 2: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu, dizendo: domina entre os teus inimigos. Então Deus Pai promete para o Filho que vai colocar o domínio sobre os seus ombros, ele vai dominar, vai reinar sobre os seus inimigos. Agora, como vai fazer isso? Como Deus vai fazer isso se Cristo hoje está sentado no céu? Graças a Deus, irmãos, Ele tem a sua igreja aqui na terra. Aí no versículo 3 diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, tá? O teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens, né? Como Deus vai fazer com que Cristo domine sobre os seus inimigos? Como vai colocar os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés? Ele vai contar com a sua igreja, e ele conta com os jovens santos. E eu vou ler na versão King James atualizada, esse versículo 3 diz assim: teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Então, irmãos, no final dos tempos, e nós estamos no final dos tempos. Quem acredita nisso? Nós estamos de fato no final dos tempos, e antes da vinda do Senhor, Deus Pai prometeu colocar todos os seus inimigos de Cristo debaixo dos seus pés, e Ele vai usar a igreja para isso. E como Ele vai usar a igreja para isso, Ele vai levantar, né, para auxiliar esse trabalho, os jovens. No momento então da aurora, e nós cremos em 2020 pela palavra que o Senhor nos revelou lá, irmãos, a aurora começou. E não deu outra. Essa palavra foi falada, irmãos, a partir de 2020, nós vimos milagres acontecer no nosso meio. As nossas crianças começaram a saírem com os pais, né? Vocês se lembram? Nós saímos com nossas crianças pregando o evangelho. Posso orar por você? Orando pelas pessoas nas ruas. E as nossas crianças começaram a querer orar, né? Sair, né? Pai, eu posso também sair, orar pelas pessoas? Olha, aí dali a pouco foi se contagiando o quê? Os pré-adolescentes. 5, 6, 7, 8 anos começaram a aparecer no nosso meio. E dali a pouco, irmãos, 10, 11, 12, 13, 14 anos, nossos adolescentes começaram a cair como gota do orvalho. Você não sabe de onde, né? Porque os adolescentes nessa época do final dos tempos, com esse bombardeio da mídia, né? Esse bombardeio em que, né, leva os nossos adolescentes a sucumbirem, né, na ideologia perniciosa que está se divulgando por aí. E certamente, irmãos, nossos adolescentes seriam vítimas perfeitas, né, para esse tipo de bombardeio. Mas, irmãos, para nossa surpresa, de repente estão aparecendo adolescentes no nosso meio que vieram, né, se candidatar para o lado do Senhor. Os nossos adolescentes começaram a amar a palavra do Senhor, começaram a fazer imersão na palavra do Senhor, começaram a fazer grito de guerra, e eles estão formando um exército fabuloso, né? E eles estão fazendo imersão, estão fazendo transcrição. Claro, eu vou ter que simplificar porque não tenho tempo para falar sobre isso. Transcrição da palavra, eles acompanham a palavra, né, com muita dedicação, e eles, né, dormem com Deus,
ouvindo mensagem, acordam com Deus, ouvindo mensagem, e de manhã, né, dos dias de semana, eles vão para a escola, e por incrível que pareça, queridos irmãos, parece que eles, ao dedicarem na palavra do Senhor, nas coisas do Senhor, aparentemente iriam mal na escola. Não, pelo contrário, eles se tornaram os melhores alunos, as notas melhoraram, não é isso? E se tornaram modelos nas escolas. E hoje, irmãos, nós estamos aqui, contamos com esses adolescentes aqui. Vocês viram, no começo da reunião, quem estava aqui pondo fogo na reunião são eles. E de repente, né, nessa última conferência, só para correr um pouco mais rápido, né? Nessa última conferência que houve em julho, né? E na conferência de adolescentes, o Senhor nos deu um sentimento de que eles são as nossas tropas. Já que eles formam o exército de Deus, então eles são as tropas. E as tropas estão prontas. As tropas estão com moral muito alto, né? As tropas são totalmente direcionadas pela palavra de Deus. Eles têm direção, eles têm foco, né? E graças a Deus, logo depois da conferência de adolescentes, nós tivemos a conferência de jovens. E na conferência de jovens, né, os responsáveis pela conferência de jovens me procuraram e perguntaram: Pedro, como é que nós fazemos? Já que as tropas estão aí, né, a 1000 por hora, e agora os nossos jovens vão o que nós vamos fazer com eles, né? Aí eu mostrei aqui, ó, primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, né? Capítulo 11, e eu falei para eles que quando Davi, né, Deus ungiu Davi rei, né, do povo de Israel, e ele ainda estava fugindo do rei Saul, certo? E Deus já havia ungido Davi. Então Davi precisava de um exército para formar o seu reino, né, para governar sobre a nação de Israel. Então, como começou o reino de Davi, né? Capítulo 11, versículo de 1 Crônicas, versículo 10. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Irmãos, o Senhor deu valentes para Davi, né? E o mesmo aconteceu em 2017. Em 2017, né, eu comecei a falar sobre entusiasmo, né, excelência e inclusão, porque, né, a situação da igreja estava um pouco apática e alguma coisa precisa ser feita, precisava provocar uma reação, e o Senhor nos deu essa palavra. E a partir daí, irmãos, nós percebemos que nós precisamos fazer, né, precisamos de um exército, precisamos de valentes de Davi. Aí então conversei com alguns, né, jovens maduros, e, né, um desses jovens, né, me perguntou: irmão Pedro, exatamente qual é o nosso papel? O que o irmão quer que a gente faça? Aí então eu mencionei, né, versículo 16 de 1 Coríntios 11, né? Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Quer dizer, ele só suspirou, né? Beber da água que estava ali na porta de Belém, né? A porta de Belém, a porta de entrada para Jerusalém. E ali estava um poço que tinha uma água especial que Davi estava querendo beber, né? Mas claro que ele não pediu para ninguém ir lá para tirar água. Por quê? Porque, né, o exército dos filisteus, do inimigo dele, estavam ali, acampados ali, né? Mas olha só, ele só suspirou, tá? Olha só o versículo 18. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram.
de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Então começou, né, o surgimento dos valentes entre nós. Nós temos jovens maduros que têm a visão, né, da obra do Senhor, e têm a visão da necessidade do Senhor, do reino do Senhor. Irmão, nós estamos aqui lutando pelo reino do Senhor, não é isso? Estamos do lado de Cristo, lutando pelo estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, né? Então, nós somos de valente de Davi. Aí começaram a aparecer valentes de Davi. Aí, valente de Davi, né? Hoje não vou ter tempo de ler o capítulo 12. Quem tiver tempo, leia capítulo 12 hoje. Muito, muito bom, tá? Então, Davi começou a se juntar, né, pessoas para formar um exército de Davi. E nessa formação, tá? Eu vou ler no versículo 18, do capítulo 12, versículo 18. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30 valentes, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Quer dizer, nós estamos contigo, né? Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Daí veio esse nome, tá? Então, eu estou explicando para a audiência de hoje, certo? Vocês vão dizer, estão falando em reunião de capitães, mais de 200 capitães, mas que capitães são esses? Então, são capitães de tropas aqui do exército do Senhor, que as tropas são os adolescentes, e os nossos jovens precisam cuidar dos adolescentes, né? Então eles precisam, né, levar o comando para os adolescentes. Então esses jovens nossos são os capitães. E aí nós avançamos mais um pouco no capítulo 14 de 1 Crônicas. Vamos um pouquinho mais para frente, né? Ali diz, no capítulo 13, diz assim, 14, né, versículo 1: então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Então aí aparece um personagem chamado Hirão, rei de Tiro. Rei de Tiro, irmãos, fica exatamente na região hoje litoral de onde está havendo um conflito em Israel, tá? E ali, rei de Tiro, o Tiro era muito famoso pelas habilidades, né, que os homens ali têm em mexer com madeira, com vários tipos de metais, né? E eles tinham frota de navios e barcos, de jangadas, né? Para poder, eles tinham pessoas também que sabem cortar madeira e trabalhar com madeira. Então eles puxavam madeira de Líbano e subiam, né, por ali no litoral, em Jope, e subia para Jerusalém para a construção, né, do templo da casa do Senhor. Então aí apareceu esse personagem. Que quer dizer isso? Então, 1 Reis 7, só para os irmãos entenderem tudo que está acontecendo entre nós. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7, dê uma olhada. Desculpe gastar tempo de vocês nessas coisas, porque eu acho importante a igreja saber o que está acontecendo, né? Capítulo 7, versículos 13 e 14. Enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Hirão. Agora esse Hirão aqui não se refere ao rei de Tiro. Esse Hirão é um homem habilidoso que o rei de Tiro, Hirão, apresentou para Salomão, tá? Então esse Hirão era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Hirão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Irmãos, o que quer dizer isso? Quer dizer, Salomão precisava edificar a casa do Senhor, que seu pai Davi lhe encarregara de edificar o templo
para o Senhor, mas ele precisava de material, de madeira, e também precisava de quem soubesse trabalhar. Então o rei de Tiro mandou Hirão, né? Para esse Hirão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Então vamos dar uma olhada também em 2 Crônicas 2. 2 Crônicas 2. Versículo 3: Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como procedestes para com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe consagrar para queimar, né, perante ele incenso aromático, etc, etc. Versículo 5: a casa que edificarei há de ser grande, porque nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, tal. Vamos lá, versículo 7: manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá, em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. Quer dizer, precisa de um perito, um homem habilidoso em trabalhar em tudo isso, certo? Manda-me também madeira de cedros, cipresses e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus, para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Aí versículo 13: agora pois, o rei Hirão dizendo para Salomão: agora pois envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão Abi, ou Hirão Abi, eu não sei, né, como se pronuncia. Então esse homem é também Hirão. Esse homem é um homem sábio e de grande entendimento. Ele é filho de uma mulher das filhas de Dan, né? No outro versículo era filha de Naftali, aqui é Dan, tá? Naftali e Dan eram, né, ali perto, e cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em obras de púrpura, de pano azul, de linho fino e em obras de carmesim, e é hábil para toda a obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que lhe proponha, juntamente com teus peritos e os peritos de Davi, meu Senhor e teu pai. Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Tudo isso eu quero dizer que os nossos jovens maduros, que estão sendo capitães das tropas, né? E eles estão, né? Tem as tropas na mão, tem recursos humanos na mão. Eles têm como, eu no passado tenho falado muito, irmãos, todo exército precisa ter a capacidade de mobilização, não é isso? Você precisa ter a capacidade e o poder de mobilizar tropas. Graças ao Senhor, se você não tiver tropas, você vai mobilizar o quê? Então, nossos capitães hoje, o Senhor deu de presente as tropas. As tropas estão aí. E essas tropas, irmãos, são de primeira qualidade. Não são tropas que, né, que fazem greve, não são tropas que, né, que qualquer coisa, né, como é que fala? Pede para subir salário, pede, né, querem férias, querem hora extra. Não, nossas tropas são movidas à palavra do Senhor. Moral altíssimo, certo? Eles são aí, ó, com toda a energia celestial. Irmãos, vocês querem melhor pessoal para trabalhar do que esse? E agora vocês têm as tropas na mão para fazer o quê? O que vocês vão fazer agora com as tropas na mão? Irmãos, vamos edificar a casa do Senhor. Então, os nossos capitães,
Nesse final de semana eu falei para eles: vocês não são só capitães, vocês também são homens hábeis. Vocês são homens habilidosos, que sabem trabalhar com ouro, com prata, com pedra preciosa, com bronze, né? Até sabe trabalhar com linho finíssimo, né? Púrpura, né? Carmesim, etc, etc. Irmão, toda a obra da casa do Senhor, para a edificação da casa do Senhor. Êxodo 28. O povo de Israel estava no deserto, e o Senhor fez a própria formação das 12 tribos um exército, não foi? Porque assim que saiu, né, do Egito, Deus mandou contar quantos homens, né, que era capaz de sair para a guerra eles tinham. Então, irmãos, o povo de Deus, irmãos, ao mesmo tempo é um exército. Você sabia disso? Nós somos um exército, porque tem inimigos ao redor. Tem inimigo que quer nos destruir, porque nós viemos aqui para estabelecer o reino de Cristo no meio do terreno do inimigo. Então nós somos, né, tem uma luta, tem uma guerra entre reinos a travar aqui. Então nós somos, o povo de Deus é um exército. Nós somos um exército, certo? Então, e só que o povo se acampava como exército. Não tenho tempo para dizer, né? O tabernáculo ficava ao centro, e o povo, as 12 tribos de Israel, acampavam ao redor. E quando Deus, né, mandava levantar as tendas, as tendas, e o povo saía andando como um exército, marchava como um exército. Então, quem era o centro desse povo? O tabernáculo. O tabernáculo hoje representa a igreja. E quem está no tabernáculo, o centro do tabernáculo é o Santo dos Santos. E o que estava no Santo dos Santos? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, irmão, representa a presença de Deus. Representa a presença da glória de Deus, representa a presença de Cristo, nosso Rei. Então, irmãos, nós temos Cristo no tabernáculo, e a igreja é o tabernáculo. Nós temos Cristo na igreja. Então, irmãos, nós temos uma tarefa, que é, o povo de Israel precisava construir o tabernáculo de acordo com o que o Senhor ordenava. O Senhor tem um modelo próprio para a construção do tabernáculo, só que agora nós precisamos de homens habilidosos para fazer esse tabernáculo no deserto. Então, irmãos, no deserto nós temos nós temos os 2 focos, que na verdade é um só, tá? Quais são os 2 focos aqui no deserto? Irmãos, é edificar o tabernáculo e entrar na boa terra. Hoje a igreja tem esse duplo objetivo. É um só objetivo, mas duplo. Nós estamos aqui, irmão, para edificar a igreja, com o fim de entrar na boa terra. O que é boa terra? O reino, o milênio. Quem quer reinar com Cristo durante 1000 anos? Somente os vencedores vão reinar com Cristo durante 20 anos, durante 1000 anos, né? Todos da velha geração do povo de Israel, que saiu do Egito, irmão, caiu no deserto pela incredulidade, pela desobediência. Somente Caleb e Josué dessa geração entraram na boa terra de Canaã. E quem entrou era toda geração nova. E o que é essa geração nova, irmão? Representada pelos nossos adolescentes. Do jeito que eles estão amando a palavra, com a simplicidade, andando, inculcando a palavra no coração, irmãos, eles estão em direção à boa terra de Canaã. E nós, os adultos, não fomos jogados fora, não. O Senhor falou em Mateus 18: se vos converterdes e vos tornardes como uma criança, né, vocês entrarão no reino dos céus. Se não se converterem, não entrarão no reino dos céus. Por isso, irmãos, alguns se recusam a voltar à simplicidade e infelizmente vai cair no deserto. Mas quem, né, quiser
voltar a aprender com nossos adolescentes, com a sua simplicidade, amor pela palavra, obedecer a palavra, irmão, nós vamos entrar na boa terra de Canaã. Só que para entrar na boa terra de Canaã, precisamos edificar o tabernáculo. Então tem duas coisas: precisamos edificar o tabernáculo e entrar na boa terra. Nós temos um exército, né, para vencer todas as guerras, porque a edificação exige luta. Enquanto nós edificamos a igreja, o inimigo quer destruir. Então precisamos lutar, tá? Mas o objetivo final, irmão, é levar a igreja toda para a boa terra de Canaã. Então é isso. Aí, Êxodo 28, versículo 3: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo para mim, para que me ministre ofício sacerdotal. Aqui só está falando de uma veste sacerdotal, e já precisavam, né, Moisés já precisava de homens hábeis. Homens hábeis. Depois tem cada utensílio, cada móvel, né, do tabernáculo, as tábuas, a cobertura, as colunas, tem muitas coisas para fazer. Estamos precisando de homens hábeis. De onde nós podemos tirar homens peritos, especialistas, habilidosos, para fazer a obra do Senhor, para edificar a casa do Senhor? Desse grupo de capitães. Por isso, quero que toda a igreja saiba que nós convocamos os capitães para dizer para eles não só estão liderando as tropas, eles estão sendo preparados pelo Senhor, para o Senhor os encher de sabedoria, para serem esses homens habilidosos para fazer a obra do Senhor de edificação do tabernáculo, tá? Então vou ler de novo: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria. Então, irmãos, de um lado, irmãos, esse Irão habilidoso, ele tinha um pai pai de Tiro, e a mãe judia. Vocês sabem que é judeu quem tem uma mãe judia, tá? Então ele era judeu, só que o Senhor deu para ele um pai que era de uma região habilidosa. O que quer dizer isso, hein? Quer dizer isso. Por que o Senhor colocou você passar pelas coisas que você passou na sua vida? Você já pensou nisso? Todo o seu histórico, a sua infância, a sua juventude, a escola que você frequentou, não é isso? A profissão que você tem, a habilidade que você adquiriu. Você acha que tudo isso é para quê? E tudo isso, viu, Davi? Viu, Davi, o André? É o pai Tiro, sabia? É o pai que pertence, né, àquele lugar de pessoas habilidosas. Então o Senhor te deu um pai de Tiro, mas a mãe judia. Quer dizer, você então pertence, vou trazer para o lado espiritual, você pertence ao povo do Senhor, você pertence à igreja do Senhor, mas o Senhor fez você passar por esse mundo secular, não fez você passar? Passou. Para você o quê? Ter habilidades. Ter habilidade, você tem habilidades. Por que o Senhor me fez passar por situações que eu passei, não é isso? Na minha infância, na minha mudança para o Brasil, e toda, né, a escola que eu frequentei, né, o curso que eu fiz, né, todo o trabalho, tudo que eu, né, por que eu fui lecionar na escola, por que eu fui trabalhar como engenheiro, por que né, depois o Senhor me deu mais experiência disso, experiência daquilo, irmão, tudo isso foi para preparar-me como um pai de Tiro, para me dar habilidades. Então, você que está muito ocupado com o seu trabalho, o Senhor não te tirou fora não dos capitães, das tropas, não. Você vai dizer, mas eu estou muito ocupado, não tenho tempo para o Senhor, eu estou fora. Não está fora, não. O Senhor está preparando você. Essa habilidade não é só para você ganhar dinheiro e depois morrer no caixão, colocar você no caixão, não. Essas habilidades para o Senhor usar você para a edificação da igreja. Vocês estão entendendo? Então nós, né? Só que o Senhor não usa a nossa habilidade in natura.
Essa habilidade, irmão, precisa ser passada por morte. O Senhor só vai usar em ressurreição. E como é que o Senhor vai usar em ressurreição? Depois que Ele encher você do espírito de sabedoria. Não é com sua habilidade natural. Você deixa o Senhor, né, fazer morrer, assim como Moisés, 40 anos de idade, cheio de energia, queria servir ao Senhor, tirar o povo do Egito. O Senhor falou: com essa força natural, nada feito. Aí quando eu já estava velho, 80 anos de idade, o Senhor foi chamar, Ele falou: agora já estou velho, não dá mais. O Senhor falou: mas agora que está bom, agora que eu quero usar você, entendeu? Então tudo aquilo que ele aprendeu de habilidade, agora sim, em ressurreição, o Senhor pode usá-lo, tá? Então, irmãos, o Senhor hoje quer usar vocês, e quer usar vocês para a obra do Senhor. A obra do Senhor tem muita coisa para fazer. Nós temos, irmãos, muitos lugares da terra para conquistar. Recentemente, né, o objetivo da vez, a bola da vez, irmãos, é a África. Nós estamos entrando na África, graças ao Senhor, está prosperando. Nós estamos entrando com SEAP, comportagem, casa de comportores, né? Nós estamos entrando com publicação de livros, vans, carros para transporte. Irmãos, graças ao Senhor, as coisas estão avançando de uma forma sustentável. Mas não é só a África, não. Toda a terra precisa de lugar. Na Europa, Estados Unidos, né? a Oceania, Ásia, todo lugar está precisando. América do Sul, América Central, todo lugar está precisando, irmão, inclusive aqui mesmo, não é isso? Em São Paulo, bairro de São Paulo, não é isso? Várias outras cidades, irmão, o Senhor está precisando de homens habilidosos que façam a edificação da igreja. Então, graças ao Senhor, eu falei para nossos jovens, né, maduros, que são capitães de tropas: agora vocês têm tropa na mão, é para fazer o quê? Usa essa tropa para fazer edificação, fazer a obra do Senhor, e vocês vão cooperar, né, com generais. Vocês vão cooperar com quem está à frente da obra, né? E vocês vão ser úteis na obra do Senhor. Irmão, nosso objetivo não é engrandecer o homem. O nosso objetivo, irmãos, é trazer o Senhor de volta, né? Edificar a igreja, estabelecer o reino de Deus de volta. Então, os capitães vieram, né, com um escopo mais limitado, e saíram com um escopo amplo demais. Os 200 e poucos capitães, irmãos, vão sair daqui, irmão, com uma visão muito mais ampla. Nosso objetivo, irmãos, é edificar o tabernáculo e levar os vencedores para a boa terra de Canaã. Agora eu vou entrar na mensagem. Vou procurar ser rápido, tá? Vou ser rápido. Ó Senhor Jesus. Vamos para João capítulo 6, vamos lá? Capítulo 6, versículo 16. Irmão, estou muito alegre. Estou muito alegre. Eu apresentei para os capitães o livro de Neemias. Enquanto Neemias edificava os muros de Jerusalém, sofria os ataques do inimigo. Então eles tinham que trabalhar com uma mão e a outra mão empunhar uma arma. Irmãos, a edificação é a luta, a edificação é uma guerra. Vocês sabem que eu não sei, uma coisa que eu sempre quis dizer para vocês, irmãos: sabe qual é a economia do diabo? O diabo tem um plano. O plano dele, irmãos, é destruir tudo que Deus faz. O plano dele é destruição. Por isso, irmãos, demolição é coisa mais fácil. Destruir o que os outros fazem é muito fácil, não é isso? O difícil é construir. Então, o trabalho do inimigo é destruir. Eu estou certo ou não? João capítulo 10. O ladrão vem somente para
roubar, matar e destruir, tá? Então, a economia do diabo é destruir, é matar, roubar, matar e destruir. Irmãos, mas a economia de Deus, irmãos, é edificar a casa do Senhor, levar-nos para a glória. Então, a economia de Deus, irmão, é construção, é edificação. Por isso, irmãos, hoje é muito fácil. Qualquer um vem com uma palavra negativa e faça uma obra de destruição, danifica as pessoas. Irmão, o difícil é construir. Então, irmãos, eu falei para os irmãos, chega de também a gente ficar olhando do lado negativo. Vamos olhar para o lado positivo agora. Nosso foco é positivo. Nós temos uma obra de edificação para fazer, não é isso? Nós temos um reino de Deus a defender. Vamos olhar, vamos ter uma agenda positiva. Vamos edificar a casa do Senhor, mas não descuidar do negativo. Não descuidar, porque o inimigo quer tentar parar a obra. Nós não vamos deixar que pare a obra. Nós vamos prosseguir, né? Mas mirando sempre nas coisas positivas, tá? Ó Senhor Jesus, vamos lá. Onde eu estou? João 6,16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. O lugar onde aconteceu a multiplicação dos pães era perto de Tiberíades. Você vai dizer, mas, né? Está no versículo 23. Dê uma olhada no 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graça. Então, onde foi feita a multiplicação dos pães foi perto de Tiberíades. Eu já expliquei, irmãos, que Tiberíades, né, era uma cidade que o rei Herodes construiu e deu o nome de Tiberíades em honra ao imperador Tibério, tá? Então, tanto é que o mar da Galileia se tornou também o mar de Tiberíades, tá? Então, ao cair da tarde, né, naquele dia, então, Jesus não tinha vindo e Jesus ordenou que eles partissem, né, de barco sem Jesus. Vamos olhar para o mesmo episódio em Mateus 14. Dê uma olhada em Mateus 14. Mateus 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus despedia as multidões, falou para os discípulos: toma um barco, já vão para o outro lado, eu já vou depois. Aí, versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte. Ele não foi, né, atrás do barco, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, tá? Então, voltando lá para João 6, versículo 18: e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Quer dizer, eles já tinham navegado a uns 25 a 30 estádios, que equivale aproximadamente 5 a 6 quilômetros. 5 a 6 quilômetros, e de repente viram Jesus se aproximando, né? E eles ficaram com medo, claro, ele não estava sobre um barco, ele estava andando sobre o mar, né? E aí Jesus falou o quê? Não se preocupe, né? Sou eu, não temais. E então eles, no versículo 20, né?
Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Bom, o que quer dizer isso? Qual o significado disso todo? O mar representa o mundo dominado pelos principados e potestades liderados por Satanás. Esse mundo é organizado em hierarquia. Essa autoridade angelical é organizada por hierarquia, né, angelical. Eles formam dominadores desse sistema mundial das trevas, né? Formam as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso está em Efésios 6:12. Podem dar uma olhada lá. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, existe essa luta, né, que você não vê, mas essa luta está na esfera espiritual. Tá? E se vocês tiverem a Bíblia versão King James atualizada com notas, você pode ver as notas que referem a esses dois versículos, falam desse sistema mundial controlado por essa hierarquia angelical. Eles são dominadores desse mundo das trevas, né? Eles dominam sobre todo esse sistema das nações que nós conhecemos, tá? Então, irmãos, esse é o mundo, e nós vivemos nesse mundo, tá? E quem é que fazia o mar se agitar? Quem é que, né? Eu quero dizer para vocês que o barco refere-se à igreja. O barco é a igreja, e o barco está no mundo, mas o barco não faz parte do mundo, não é do mundo, né? Assim como Jesus, eu estou no mundo, não sou do mundo, assim como vós também não sois. Quer dizer, irmão, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O barco está sobre as águas do mar, né? Mas as águas do mar não estão dentro do barco. Se você começar a colocar as águas do mar dentro do barco, esse barco vai afundar. Então não coloque o mundo na igreja, tá? Não coloque as coisas do mundo na igreja. O mundo, né, é o mar, a igreja é o barco. Irmãos, o mundo, né, com o barco tem que atingir o objetivo, tá? Está no mundo, está no mar, mas tem que ir para um destino. Então, com Jesus no barco, nós vamos chegar no destino, tá? Então, enquanto a obra de Deus avança, as forças espirituais do mal intensificam a sua oposição. O barco com os discípulos representa a igreja que vive nesse mundo, porém não pertence ao mundo. Antes, o barco, a igreja, é um instrumento para Deus realizar a sua obra. No entanto, para a igreja cumprir a sua missão sob os ataques do diabo, precisa da presença de Jesus para chegar ao destino. Então, como o mar quer impedir o avanço da igreja? Através das ondas, através da tempestade. E como é que surge a tempestade? O vento. Quando o vento, aqui fala vento rígido, não é isso? O vento sopra e o mar se agita. E o mar se agitando, o barco impede o barco de avançar, não é isso? E quem é que agita? Quem que sopra o vento? Quem que agita as ondas, né? Vamos dar uma olhada rápida em Mateus 8. Mateus 8, versículo 26. Eu vou ler desde versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram.
E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Então, quando a igreja quer avançar, né, se a igreja não está avançando, irmãos, não preocupa, né, o império das trevas. Mas quando a igreja, como esse barco, quer avançar, né, o mar quer impedir, tá? Então, como o mar quer impedir? Fazendo com que o barco seja, né, varrido pelas ondas através da tempestade. Entretanto, Jesus dormia. Irmão, Jesus está em outra esfera. Ele está na esfera celestial. Ele não é afetado pelas circunstâncias, né? Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando Jesus: Senhor, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer, perecemos. Aí perguntou-lhe Jesus, então: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, Jesus acordou, levantou-se, né, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Então, quem é que agita o mar para impedir o barco de avançar? São os ventos, é a tempestade. E quem provoca os ventos e as ondas do mar? Irmãos, são o quê? São os principados potestades que atuam no ar e os demônios que têm o seu lugar de habitação no mar. Vocês entenderam? Então, todo exército do império das trevas lutam contra a igreja avançar. Por isso, irmãos, os ataques do inimigo, irmãos, são coisa que tem que acontecer, tá? Porque eles não querem a igreja avance. Mas, irmão, nós temos Jesus no barco. Então não fique atemorizado, não fique assustado não. O inimigo quer assustar você, não fique assustado não. Jesus está dormindo. Jesus não se preocupa com isso não. Aí quando você acorda e fala: homem de pequena fé, né? Eu estou aqui, né? Eu estou aqui, amém? Senhor Jesus está conosco. Mateus 14, versículo 22, o mesmo registro, o mesmo episódio e outro registro, né? Mateus 14, versículo 22. Como diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiam ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, uns 5, 6 quilômetros adiante, né? E a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmão, para o barco avançar, o vento desse mundo é sempre contrário. Não pense que o mundo vai te ajudar, não vai ajudar, tá? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, né? Aí respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro realmente é sempre um impetuoso, né? Tá, manda-me sobre, eu também quero andar sobre as águas. Então Jesus disse: vem, então vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Só que ele percebeu que ele reparou na força do vento, ele teve medo. E quando teve medo, irmãos, a fé foi embora e começou a afundar, começou a submergir, né? Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente é Filho de Deus. Irmãos, não devemos olhar para as circunstâncias. Claro que não é fácil, não é isso? No meio da situação, no meio da pressão,
Quem é que não é influenciado? Quem é que não sofre? Nós somos seres humanos, todos nós sofremos, não é verdade? Mas, irmãos, vamos aprender cada vez mais a viver pela fé, né? O Senhor está no barco. Vamos ficar tranquilos. O Senhor está no barco, né? Não vamos ficar amedrontados pelas ameaças e a oposição do diabo, não, tá? Agora, Marcos também faz um registro paralelo, né? Marcos 6, versículo 45. Marcos 6, 45. Logo a seguir, compeliu Jesus a seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos. Mas onde eu quero chegar, que aqui acrescenta um versículo, mais uma informação que é importante. Versículo 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Porque Jesus fez mais um milagre na frente dos seus discípulos? Porque eles ainda não haviam entendido o milagre dos pães, o que realmente tinha acontecido, né? Então o Senhor, como é difícil o Senhor trabalhar em nós, né? Nós ainda falta-nos sempre fé, né? Por isso precisamos ser como uma criança, né? As crianças creem mais rapidamente, né? Ó Senhor Jesus. Vamos seguir então, né? Vamos seguir lá João 6. João 6, vamos seguir. Estamos no versículo o quê? 24? Não, estamos no... Onde estou? Versículo 24, é isso? Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali com os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, né? Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegasse aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com este selo. Irmãos, o homem natural, o homem, né, vive à busca, né, da satisfação de suas necessidades e dos seus próprios interesses, né? Irmãos, não há no homem natural nenhum interesse em buscar o Senhor para fazer a vontade de Deus. Eles só querem ver a sua necessidade satisfeita. Não é... Olha para a situação de hoje, até mesmo no meio, irmãos, das pessoas que buscam a Deus, correm atrás de onde efetua cura, onde se efetua expulsão de demônios, onde se efetua o quê? Vem aqui que Deus vai, né, que prega prosperidade, certo? Quem crê em Jesus vai ficar rico, né? Então o homem corre atrás, quem crê em Jesus vai ter pão na mesa, né? Quer dizer, o homem corre atrás dessas coisas. Irmãos, não é confiável. Homem que corre atrás dessas coisas, irmãos, e seguir Jesus, não é confiável. Jesus quer verdadeiros seguidores que buscam, né, que buscam a vontade de Deus. Por isso Jesus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão serão acrescentadas. Não busquem essas coisas, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas Deus vai acrescentar, Deus vai te dar, né? Por isso, irmãos, não vamos, por exemplo, né, em Caná da Galileia, não é isso? O Senhor, naquele casamento, o Senhor transformou água em vinho. Acabou o vinho, irmãos, acabou o vinho,
Jesus estava lá e transformou água em vinho, e o vinho era da melhor qualidade. Irmãos, aí os homens viram o primeiro milagre. Oh, que bom ter Jesus aqui do nosso lado, porque quando falta vinho, né, quando falta um pouco de alegria, a gente tem o Senhor. Irmão, muita gente, né, busca o Senhor como cristãos, porque o Senhor dá alegria, porque o Senhor dá satisfação, né? Oh, meu casamento não está muito bem não, né? O Senhor vai dar alegria no meu casamento, então busca o Senhor para isso. Irmão, não busca o Senhor só para isso não. Vocês estão me entendendo? Eu busco o Senhor por quê? Porque Ele me dá pão para me fartar, né? Eu não preciso trabalhar mais. Já pensou ter um Senhor que sempre vai transformar, né, 5 pães e 2 peixes em essa fartura de comida? Irmão, nós precisamos ter. Irmão, essa multidão estava correndo atrás de Jesus, buscando Jesus, vieram de longe, pegando seus barquinhos, atravessaram o mar para buscar o quê? Buscar essas coisas materiais. Espero que você não esteja buscando o Senhor só pelas coisas materiais, só pela sua satisfação de sua primeira necessidade, não. Irmão, nosso coração aqui é fazer a vontade de Deus. Nós amamos ao Senhor, fazemos a vontade de Deus, irmão, disposto até passar por privações, é ou não é? Quem está disposto a passar por privações? Nós amamos o Senhor, amamos a vontade do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Por isso, no capítulo, no versículo 15, nós já falamos que a multidão queria fazer Jesus rei, né? Jesus então fugiu deles, Jesus foi embora. Jesus falou: eu não vim aqui, né, para isso, porque a multidão queria comer, né, queria um líder que pudesse produzir pão para eles, né? Por isso que Jesus falou no versículo 27, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, tá? E o qual o Filho do Homem vos dará. Não busque esse pão que perece, busque a comida que eu vou te dar, eu quero te dar para vocês. Irmão, é a comida que vai durar para a vida eterna, porque Deus, o seu Pai, confirmou com o seu selo. Irmão, Deus confirmou ou não confirmou com o seu selo? Confirmou sim. Quando João Batista batizou Jesus, o que aconteceu? Deus Pai não selou ali que esse é o meu filho, em quem me comprazo, não é isso? Então João Batista disse: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Houve um selo de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, homem é de 3 partes. Nós somos de 3 partes. Nós temos um espírito. Aliás, quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus criou no homem é o espírito. Você tem um órgão no seu íntimo chamado espírito. Esse espírito humano foi criado pelo Espírito de Deus, para Deus poder ter um lugar para entrar em você, ou Deus ter como contactar você, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus criou um espírito em você. Esse é o centro do homem. O centro do homem é o espírito. E não só temos espírito, Deus também nos criou uma alma. Na criação do espírito formou-se uma alma. O que é alma? Cada um tem uma alma diferente. A alma é a sua característica, a sua pessoa, a sua personalidade. É ou não é? Deus não criou 2 homens iguais, não. Mesmo 2 gêmeos idênticos não são idênticos, não. Porque Deus criou cada um indivíduo com uma alma diferente, ainda que seja semelhante a um ao outro, mas é diferente. Por isso, irmãos, por quê? Porque Deus não nos criou como robôs, né? Uma fabricação em série, todo mundo saindo aqui como robôs, né? Irmão, nós não somos robôs. Você tem uma preferência, eu tenho outra preferência, você, né? Você é diferente de mim, cada um é diferente. Por quê, irmãos? Deus quer domar, né? Deus quer governar cada uma das almas diferentes. E no fim, irmão, Deus vai fazer uma orquestra sinfônica maravilhosa sob a sua regência, seu governo, tá? Nós seremos a multiforme sabedoria de Deus, irmãos, será apresentada diante para o universo inteiro, para o inimigo de Deus também, tá? Então, irmãos, graças ao Senhor, nós temos
o espírito, nós temos a alma e nós temos o corpo. Esse corpo foi feito do pó da terra, para podermos viver na dimensão da terra. Nós estamos limitados por tempo e o espaço, vivemos na dimensão em que nós vivemos, porque Deus criou em nós um corpo. Porque o meu espírito, a minha alma, irmãos, não estão nessa dimensão. Só que o meu espírito e minha alma estão limitados dentro do meu corpo, e o meu corpo está dentro dessa dimensão. Então, irmãos, e o corpo precisa de comida todos os dias, né? Eu preciso de bebida. Se eu não beber da água, é isso. Ou melhor, eu preciso de respirar. Se eu parar de respirar por 5 minutos, alguns talvez não aguentam mais, 6, 7, irmãos, as células do cérebro são as primeiras a morrerem sem oxigênio. Aí dá morte cerebral. Por isso, irmão, nós não aguentamos sem o ar mais do que 5, 6, 7 minutos. Agora, você também precisa da água. Sem água você não vive. Você precisa de comida. Às vezes a gente sai para viajar, né, visitando as igrejas, tal. Mas toda hora é assim, né? Onde vão tomar café da manhã? Café da manhã, né, a mim, né? Onde vai ser café da manhã? Aí tomamos café da manhã, aquela comunhão maravilhosa com os irmãos, tá? Aí depois, onde vai ser o almoço? Depois da almoço, onde vai ser o jantar? Quer dizer, a gente se preocupa só com isso. Você já percebeu isso, não? Você já sabe onde vai almoçar, né? Já pensou onde você vai jantar, não? O que você vai jantar, ou vai jantar, ou não vai jantar, não sei, né? O que você vai fazer amanhã? O que vai comer amanhã, do café da manhã? O que você vai almoçar amanhã? Quer dizer, a gente vive para atender essa necessidade física. Estou certo ou não? Então, a nossa necessidade primeira é a necessidade do corpo. Infelizmente, o homem só olha para essa necessidade. O homem tem uma necessidade muito maior, que é da alma, e maior ainda, que é do espírito, e não se preocupa em satisfazer, não se preocupa em alimentar, só se preocupa em alimentar o físico, não é isso? Por isso, irmão, nós precisamos ter uma visão maior. Mateus 4,4, Jesus disse, na tentação do diabo, Jesus disse o quê? Não só de pão viverá o homem. Mateus 4,4. Versículo, é isso, né? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, o homem precisa da palavra que sai da boca de Deus para viver. Então não fica pensando todo o tempo que vai ser, onde vou tomar café, o que vou almoçar, o que vou jantar, não é isso? Irmãos, se preocupa com como é que eu vou viver sem a palavra de Deus. Os nossos adolescentes não sabem mais viver sem a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, nem a mim, não fica só pensando no que vai comer, né? Vamos aprender com adolescentes. Imersão na palavra, transcrição, dormir com Deus, acordar com Deus, todo o tempo, irmãos, estão imersos na palavra, irmãos. A palavra está alimentando o espírito deles, e a palavra de Deus está alimentando a alma deles. Ó Senhor Jesus, isso é mais importante, porque esse é o alimento que vai levar para a vida eterna, né? Isso é o mesmo Mateus 4,4, está em Deuteronômio 8,3, vocês podem ler depois em casa. Irmãos, é muito interessante que a palavra é o próprio Cristo. Alguns vão dizer, não, Pedro está exagerando, né, tal. Eu vou só rapidamente provar para vocês, Deuteronômio 30, versículo 11, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Esse mandamento, tá? No Antigo Testamento era mandamento. Esse mandamento não é demasiado difícil, que hoje te ordeno, não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos.
né? E nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. Quem é essa palavra? Vai agora para o Novo Testamento, Romanos capítulo 10. Fala da mesma coisa, só que já de maneira diferente. Romanos 10. Senhor Jesus. Romanos 10, versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, e quem descerá ao abismo. Aqui não está falando de mandamento mais, vocês perceberam? Aqui está falando de quê? Cristo. Então, o mandamento lá em Deuteronômio, aqui é Cristo, tá? A palavra lá, aqui é Cristo. Então, aí ele fala, onde estou? Não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então, no conceito de Deus, aquele mandamento que ele ordenou no Antigo Testamento é Cristo, né? Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Por isso, irmão, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tá? Será salvo. É simples, né? Bom, não tenho tempo de falar muito sobre isso. Aí, irmãos, Senhor Jesus, por isso que a palavra, irmão, não é meramente as escrituras, né? João 5, vamos voltar lá para João 5, versículo 39, né? Muitos falam: tem que voltar para a escritura. Irmãos, escritura sem Cristo é letra morta. Muitos estão falando: não caia nesse senhor de palavra profética, não, volta para a escritura, irmão. Escritura sem Cristo, né? A palavra de Deus, irmãos, é Cristo, e tem que ser Cristo, né? Versículo 39: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida, não é isso? Então, irmãos, a palavra só tem vida se você encontrar Cristo ali, porque Cristo é a palavra, né? Então, Cristo é a vida eterna. 1 João 1:2, como diz? Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Senhor Jesus. Estou correndo um pouco para terminar, porque tomei bastante tempo no começo, né? Mas eu acho que vale a pena. Capítulo 1, versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. O quê? A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Quem é a vida eterna? É Cristo. Cristo é a vida eterna, né? E quem nele crê terá vida eterna. Vamos voltar lá para João 6. João 6:40, como diz? Senhor Jesus. De fato, a vontade de Deus, de meu Pai, é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, então, Senhor Jesus. Bom, depois eu explico isso. Então, a vida eterna não apenas indica a sua duração eterna. A vida eterna indica a sua natureza eterna, natureza divina, a qual pertence à dimensão da eternidade. Acho que você não entendeu nada. Quando você fala em vida eterna, o que você está pensando? Na longevidade, não é isso? Quando fala da vida eterna, não, é uma vida que vai durar para sempre. Mas durar para sempre aonde? Em que dimensão? Em que esfera?
Você sabia que você está numa dimensão que é limitada pelo tempo e espaço? E você sabia que Deus está na outra dimensão? Deus está na dimensão da eternidade. O que é vida eterna? Vida eterna não é só você permanecer nessa dimensão no tempo e espaço e durar para sempre. A vida eterna não é só isso. A vida eterna é levar você para a esfera de Deus. Senão não faz sentido. Você quer continuar vivendo eternamente do jeito que você está vivendo aqui? Não, eu não quero não. Eu quero ir para a dimensão onde Deus está. Por isso, irmãos, a vida eterna não é só a duração e do jeito que está, mas é levar você para outra esfera. Quem quer ir para outra esfera? Para a dimensão da eternidade onde Deus está, tá? Eu vou falar um pouco mais ainda depois disso, rapidamente. Irmãos, então a comida, irmãos, que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho nos dará, e o Pai confirmou com o seu selo. Eu já expliquei, né? Confirmou com o seu selo quando, né? E várias vezes pelas obras que Jesus fazia, o Pai confirmava, e também pelo batismo de Cristo, né? João Batista confirmou. Então o próprio Pai confirmou com o seu selo. Então, irmãos, aí no versículo 29, né? É isso? Versículo 29. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Irmãos, o homem, né, natural, mesmo religioso, mesmo nós cristãos, nós, depois que nós somos salvos, né, nós tocamos no amor de Deus e nossos pecados foram perdoados. Então daqui para frente, Senhor, como é que eu posso fazer a obra de Deus? Como é que é a obra de Deus? Irmãos, a obra de Deus, irmãos, é crer naquele que foi enviado por Deus. O que é crer naquele que foi enviado por Deus? Crer na palavra. Porque o enviado de Deus não fala suas próprias palavras. O enviado de Deus fala a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é próprio Cristo. Vocês entenderam? E que faz a obra de Deus. Então Deus não quer você apenas como mão de obra para fazer coisa para Ele, não. Deus é tão poderoso, Ele faz com uma palavra. Ele não precisa de sua muita mão de obra, não. Ele faz com a palavra. Mas por que Ele usa você? Ele quer que você creia. Ele quer que você receba, né, a Jesus que Ele enviou, e você ouça a palavra dEle e creia na palavra dEle. É isso que Deus queria que os judeus fizessem. Os judeus deveriam receber de braço aberto a Cristo, ouvir a sua palavra com atenção, não é isso? Com amor reverente, e crer na sua palavra. E quando os judeus crescem na palavra de Deus, irmãos, a obra de Deus seria feita no meio dos judeus. Israel não estaria na situação de hoje, não é isso? Se tivessem ouvido a palavra de Jesus naquele tempo, né? Por isso, irmãos, a obra de Deus não tem esse conceito natural: vamos fazer coisa para Deus, vou para a África, vou ser missionário. Mas não é nesse sentido, né? Fazer coisas para Deus, mas é crer na palavra de Deus. E ao crer na palavra de Deus, a palavra de Deus opera eficazmente em quem crê. Aí a obra de Deus acontece, né? Vocês aí no versículo 30 diz assim: então lhes disseram, né, eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Não sei se vocês estão entendendo, né? Eles querem saber que Jesus estava tentando mostrar para eles que Ele era o enviado de Deus, para eles crerem na palavra como enviado de Deus. E os judeus queriam uma prova, né? Que sinal você nos mostra que você realmente é o enviado de Deus? E sabe que sinal que os judeus estavam querendo? Eles falaram que Moisés,
Deus deu um sinal para que o povo cresça, que Moisés, porque o Moisés nos deu pão do céu. Só que eles não estavam preocupados com o pão do céu, com a natureza celestial. Eles estavam preocupados com o pão que cai do céu para encher o estômago deles. A preocupação deles era pão para alimento. Não sei se vocês perceberam, né? Porque se você, Jesus, conseguir nos encher nossa dispensa de pão todos os dias de graça, aí nós vamos crer que você é o novo Moisés, é o Messias que veio, não é isso? Irmão, o povo é muito ligado às coisas materiais. Ó Senhor Jesus. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Irmãos, verdadeiro pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Irmãos, ó Senhor Jesus, eles precisam de mais sinais ainda para Jesus de que Ele era o enviado de Deus? Olha tantos sinais. Caná da Galileia transformou vinho em pão, água em vinho, certo? E logo depois curou o filho do oficial do rei, certo? E logo depois curou o paralítico de 38 anos que a religião não conseguiu curar, né? Olha só, aí para frente, irmão, quantas coisas aconteceram na Samaria, né? E depois agora o último, a multiplicação dos pães. Quantos sinais eles precisam para crer? Na verdade, eles estavam preocupados que Jesus fornecesse pão. Pão, eu digo pão material. Não é pão para alimentar o espírito, não estão preocupados com isso. Por isso, irmãos, o Senhor precisa realmente nos levar para outra esfera, irmãos, para ver que é o pão do céu, né? E o verdadeiro pão do céu realmente é aquele que desce do céu, né? Irmãos, onde eu quero chegar? Ó Senhor Jesus, porque o verdadeiro pão de Deus é o pão que desce do céu, tá? Lembra que eu li muitas vezes sobre Tiago. Agora eu vou usar Tiago de novo. Tiago capítulo 1, dê uma olhada lá. Capítulo 1, versículo 16 para frente. Tiago diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Não se engane com pão físico, né? Pão dessa terra. Deus quer te dar coisa muito melhor, né? Por quê? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito. O que é toda boa dádiva? Irmão, todo presente que Deus quer dar para o homem, todo dom perfeito que Deus quer dar para o homem, irmão, não é o pão que perece, não. Ele quer dar coisa muito melhor. Sabe o que ele quer dar para o homem? É o pão que desce do céu. E o que é o céu? O que é céu? É a esfera onde Deus está. O céu é a dimensão onde Deus vive, né? Isaías 57 não fala, né? Fala aquele que é alto, né? E sublime. Eu, né, habito a eternidade. Ele é aquele que habita a eternidade. Ele está na eternidade. E esse é o céu. Esse é o céu. Irmãos, toda coisa boa vem desse céu. Toda coisa boa vem dessa esfera da eternidade. Ó Senhor Jesus. Onde descendo, vamos continuar lendo. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Irmão, onde Deus habita é na esfera da eternidade, não está na esfera do tempo e espaço, não está na esfera da matéria.
Hoje nós temos essa matéria, o nosso corpo é uma matéria, não estamos no mundo material. Irmãos, Deus está no mundo espiritual, no mundo da eternidade, do mundo, né, das luzes. O Einstein, ele fez a sua teoria da relatividade. Irmãos, mesmo na física, ele conseguiu mostrar para a gente, irmãos, que você sabia que a única coisa que é constante nesse universo, né, mesmo no universo material, a única coisa que é constante é a velocidade da luz. Sabia disso ou não? A dimensão dessa caneca aqui, irmãos, parece constante, mas não é constante, sabia? Depende se você viaja, quanto mais você se aproxima da velocidade da luz, isso aqui não é constante, ele varia. O tempo que parece constante, cada segundo, tic-tac, 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 mas também depende da velocidade da luz. Quanto mais você se aproxima da velocidade da luz, irmãos, esse tic-tac vai se alongando, tic-tac, tic-tac, e chegando na velocidade da luz não tem mais tic nem tac. O que quer dizer? O que eu quero dizer? O tempo não passa mais. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, a única coisa constante é a velocidade da luz, tá? Tudo é relativo. O espaço é relativo, o tempo é relativo, tudo é relativo. Por isso, irmão, a única coisa que não muda nunca. Por isso, irmão, o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, lá não muda, não varia. A única coisa constante é quem está na luz. E Deus é luz. Deus é luz. E você quer ter realmente o verdadeiro pão, irmão, você precisa do pão do céu. O pão do céu é esse pão que está lá na eternidade, na esfera da eternidade, na esfera, irmão, da melhor coisa que Deus quer te dar é isso. E você fica pedindo pão físico, o pão francês, o croissant. Deus quer te dar um presente melhor, pão da eternidade, e pão que alimenta você e leva você para a vida eterna. Ó Senhor Jesus. Vamos lá, eu preciso terminar. Acho que vocês entenderam, agora entenderam. Deixa eu acabar de ler o último versículo, né? Mais um versículo, peraí. Tiago. Aí fala da palavra, né? Fala da palavra, né? Toda boa dádiva de todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Irmãos, Ele nos gerou já na outra dimensão. O seu novo nascimento já levou você para a dimensão onde Deus está, sabia disso? A sua natureza do novo nascimento já é daquela dimensão, tá? Porque você foi gerado pela palavra da verdade. A palavra da verdade, irmãos, é a palavra que está lá na eternidade. É a única constante também. A verdade é a única constante, né? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Suas criaturas o quê? Não criaturas da terra, criaturas do céu, criaturas da eternidade, tá? Bom, vamos terminar. Ó Senhor Jesus. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre pão, desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, é outra dimensão, é o pão de outra dimensão, né? Pois eu já vos disse, embora me tenhais visto e não credes, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Irmãos, fique tranquilo, se você realmente ama o Senhor, você é alguém que o Senhor, o Pai entregou a Jesus, Ele não vai lançar fora você, Ele vai cuidar de você, tá? Isso, né?
Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, um enviado de Deus, irmãos, não faz a sua própria vontade. Pode criticar a vontade, você pode criticá-lo tudo, mas ele não faz a sua própria vontade. Ele faz a vontade de quem o enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, só vou terminar com isso. O que é ressuscitarei do último dia? Irmãos, ressuscitar é a ressurreição da vida. João 5,29, dê uma olhada. João 5,29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Irmãos, todos nós, irmãos, que cremos em Jesus, tá? Em 1 Coríntios 15, vamos dar uma olhada rápida. 1 Coríntios 15, versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, né? Acho que vocês não entenderam nada. Então vamos lá no versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Dos que dormem são os cristãos. Cristãos, quando morre fisicamente, não morre, dorme, né? Então esses estão dormindo, estão esperando a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, nós seremos ressuscitados. Ainda que a gente morra, nós dormimos e vamos acordar quando Cristo voltar, tá? Então, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, em sua própria ordem, né? Cristo as primícias, ressuscita primeiro, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Se por acaso alguém morrer hoje, como cristão, como filho de Deus, ele dorme, ele não acaba, ele dorme. Mas quando Cristo voltar, ele vai acordar, tá? Versículo 52, 1 Coríntios 15, 52, né? Versículo 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que é a vinda do Senhor, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, os mortos aqui, os que crerem em Jesus, tá? E nós seremos transformados. Irmãos, para que, irmãos, nós seremos transformados, irmãos? Para desfrutar da vida eterna. Porque nós comemos do pão da vida que desceu do céu, nós pertencemos à esfera da eternidade onde Deus está. Irmãos, nós vamos ressuscitar para a vida eterna. Amém? Terminou. Você está contente? Jesus é o pão que desceu do céu para nos dar a vida eterna, para nos levar para a vida eterna. Jesus é o Senhor. Amém. Hoje tive o prazer de receber aqui em Águeda os irmãos da comportagem. Foi um dia abençoado. Foi um dia em que nós corremos a Águeda e queremos ganhar a cidade de Águeda para Jesus, para que o Senhor possa trabalhar na vida de cada aguedense. Senhor Jesus, eu quero cada vez mais
essas experiências possam ser passadas para outras terras deste país, porque este país precisa de ser alcançado. Senhor, que as pessoas possam também estar a abrir os seus corações para receber essa literatura que vai transformar as suas vidas. Oh, Senhor Jesus, fica conosco e avança com os irmãos em toda esta nação. Amém. Em nome de Jesus. Conta a experiência de hoje do irmão. Como foi para você? Foi bom. Tomei muitas orelhas e foi muito bom aprender com os irmãos, porque é sempre bom. Eu estou em estágio, ainda estou tentando crescer. E eu, com o tempo, o Senhor vai trabalhar isso em mim. Em nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém.